Continuamos nossa meditação sobre o Evangelho de Marcos. Já estamos entrando na parte final. Depois do encontro que tivemos com os dois cegos, o cego de Betsaida, o cego de Jericó, que são os discípulos que não enxergam bem quem é Jesus, interpretam talvez muito segundo as tradições, segundo as conveniências, quem é este Messias que está chegando, e Jesus espera que eles vejam cada vez mais. Por isso, estes cegos representam os discípulos que vão, pouco a pouco, compreendendo quem é Jesus. E Jesus chega agora em Jerusalém, entra em Jerusalém. Então temos esta fase inicial da entrada em Jerusalém, para depois passarmos à realização das previsões feitas por Jesus, dos anúncios da sua paixão, a partir do capítulo 14. Então agora entramos no capítulo 11, que tem como grande título o ministério de Jesus em Jerusalém. E depois, o capítulo 14, então, já nos introduz na paixão e morte de Jesus, até o capítulo 16. Então, vamos ver o que nos diz o capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Ao se aproximarem de Jerusalém, diante de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. A gente está aqui onde eu estou, em Jerusalém, temos o Vale do Cedron, o Monte das Oliveiras e em cima Betfagé e Betânia. Pelo jeito eles estão entrando pelo outro lado, o lado do Rio Jordão, o lado da Jordânia. A geografia dos livros bíblicos, sobretudo dos evangelhos, não é nada exata, não se trata de uma aula de geografia ou de uma aula de história sobre determinados lugares. Eles são colocados conforme a lembrança daquele que escreve e conforme também o movimento que eles colocam, o movimento no qual eles colocam a pessoa de Jesus. Aqui, Jesus está entrando em Jerusalém pelo lado do Monte das Oliveiras, passando pelas 2 cidades de Betfagé e Betânia. E Jesus então envia 2 discípulos à sua frente e diz: Ide ao povoado que está à vossa frente, entrando nele encontrareis imediatamente um jumentinho amarrado. Então aqui vem um pouco a história deste jumentinho, na entrada de Jesus em Jerusalém. Apenas para lembrar, o profeta Zacarias, no capítulo 14 da sua profecia, ele fala do Monte das Oliveiras. Zacarias, no capítulo 14, versículo 2 e ao versículo 4. É o fim da profecia de Zacarias. Então, aqui está. Diz assim o texto: Eis que vem, Zacarias, eis que vem o dia do Senhor, quando em teu seio serão repartidos os teus despojos. Reunirei todas as nações contra Jerusalém para o combate, a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, a metade da cidade sairá para o exílio, mas o resto do povo não será eliminado das cidades. Então o Senhor sairá e combaterá estas nações, como quando combate no dia da batalha. Naquele dia estarão a seus pés sobre o monte das oliveiras,
que está diante de Jerusalém, na parte oriental. O Monte das Oliveiras se rachará pela metade e surgirá do oriente para o ocidente um enorme vale. Metade do monte se desviará para o norte e a outra para o sul. O Vale dos Montes será enchido, será obstruído até Jazol. Ele será enchido como por ocasião do terremoto nos dias de Osias, rei de Judá. E o Senhor, meu Deus, virá, e todos os santos com ele. Uma profecia estranha em relação ao Monte das Oliveiras, indicando o momento em que Deus vem. Deus vem para o grande julgamento, aquilo que São João Batista esperava. O que São João Batista esperava era exatamente o grande julgamento do povo. E ele preparava o povo para este momento. Não estava pensando assim na vinda imediata de um Messias que aparece, mas do grande julgamento de toda a nação que precisa estar preparada. Então aqui o profeta Zacarias tem esta visão relacionada ao Monte das Oliveiras. E é por aí que Jesus aparece. Então os evangelistas, conhecendo o Antigo Testamento, aplicam, às vezes de forma midrástica, como se diz, aplicam à pessoa de Jesus aquilo que já estava previsto. Ao mencionar esta chegada pelo Monte das Oliveiras e este jumentinho, que vai ser o veículo que leva Jesus para Jerusalém, há uma ligação com as profecias antigas. Encontrando o jumentinho, que ninguém ainda montou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser, por que fazeis isto? Dizei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta. Foram e acharam um jumentinho amarrado na rua, junto a uma porta, e o soltaram. Alguns dos que ali se encontravam disseram, por que soltais o jumentinho? Responderam, como Jesus havia dito, e eles os deixaram partir. Levaram a Jesus o jumentinho, sobre o qual puseram suas vestes. Ele o montou, muitos estenderam suas vestes pelo caminho, outros puseram ramos que haviam apanhado nos campos, os que iam à frente dele e os que seguiam clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem do nosso pai Davi, Hosana no mais alto dos céus. Vejam, a descrição de uma entrada, em certo sentido, triunfal. Em certo sentido, porque ela é feita, o triunfo é feito por este povo, que cita o Salmo, que cita também passagens do Antigo Testamento, ao dizer Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, mas é, sobretudo, uma entrada com uma acolhida, uma bela acolhida daquele que chega. É a lembrança do Senhor que vem para o julgamento do mundo. Esta entrada de Jesus em Jerusalém vai culminar no Monte Calvário, quando a cruz será levantada sobre o universo. Então aqui vemos a cruz plantada sobre o mundo que gira em torno desta cruz que encima o globo terrestre. É o grande momento da redenção. É o grande momento da vitória da vida sobre a morte, será o grande momento da vitória do Messias. Este é o Messias vitorioso. E ele entra de forma humilde, como as pessoas costumavam fazer, montado neste jumentinho, como alguém que entra na cidade vindo dos campos.
ao mesmo tempo em que há algo de glorioso e esplendoroso pela aclamação do povo, há também alguma coisa muito tranquila, muito inserida na vida das pessoas que assim faziam, e muito humilde. Este grande rei é o rei humilde que entra montado no jumentinho. Bendito aquele que vem, hosana no mais alto dos céus. Jesus entra em Jerusalém e entra no templo, diz o texto. E tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Este episódio narrado da forma como Marcos faz é bastante interessante. Jesus vem, chega, desce a montanha, entra em Jerusalém, olha o templo e volta para Betânia, por onde já tinha passado, Betfagé e Betânia. Entra, olha o templo e volta. Aqui diz, tendo observado tudo, entrou no templo, observou tudo. O significado, ele olhou, passou um olhar sobre todas as coisas, viu o que estava acontecendo lá no templo. Como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Este como já fosse tarde pode significar que ele não ficou mais tempo porque era tarde. Parece, segundo muitos intérpretes, que era tarde, porque estavam no fim do dia, mas Jesus apenas olhou para o templo e foi embora, porque o templo já não tinha mais significado para ele. No Evangelho de Marcos, diferentemente do Evangelho de Lucas, Jesus não entra glorioso como o profeta Malaquias viu no capítulo 3, não entra glorioso no templo, ele entra pelo deserto. Aqui, o que é que ele faz? Entra na cidade, olha o templo e vai embora. Este templo já está passando, a sua missão foi realizada. O novo templo que surge agora é o próprio Jesus Cristo, que ocupa o lugar central de Jerusalém.